Fala, trader, chegamos aí mais uma live para gente falar, continuar falando, na verdade, para os traders do básico, certo? Aspirantes a traders, na verdade, que estão aí tentando entrar, ingressar nesse mercado, e a gente sabe que é um mercado bastante difícil e complicado, então, por alguma demanda, eu acabei fazendo aí essas lives para o pessoal do básico, tá? Não é muito a minha pegada, mas a gente tenta aí ajudar da melhor forma possível. De qualquer maneira, estão escutando aí, tá tudo certo? Som, imagem, estão me ouvindo? Posso estar falando aqui, falando e ninguém escuta. Ó, temos a presença ilustre do Ricardo, de novo, que é o aluno aí do método Messias Traders. Tudo bem, Ricardo? Como é que tá? Legal, então vamos lá, né? Vou colocar o óculos que eu tô ficando cegueta, já falei, né? Tamo aí cansado, imagino. A correria aí no dia a dia. Isso aí, né? Vamos lá. De novo, né? Como a gente vem aqui normalmente, né? De quarta-feira, quando eu vou fazer essas lives, a gente vai estar falando, provavelmente aí para as pessoas que estão começando, tá? Lembrando um pouquinho da outra aula, né? Eu vou até colocar aqui de novo, rapidinho, só para a gente conversar rapidamente, só lembrando que ponto que nós estamos. Então aqui, né, eu coloquei aí um mapa mental, né, onde a gente tem, obviamente, a observação dos cinco passos, que como eu disse, né, os cinco passos eles são essenciais, são fundamentais, são simplesmente fundamentais para você que realmente quer fazer do trade a sua profissão e não quer cair aí na armadilha que a grande maioria dos traders caem, que é 97%, né, dos traders iniciantes acabam não seguindo por mais de 300 pregões. E desses que seguem, a gente ainda tem mais outra porcentagem incrível, estratosférica, né, de 97%, de que não conseguem ter resultado mesmo passando os 300 pregões. Então, você precisa, né, dos cinco passos. Eu tenho algumas, falando dos cinco passos aí no YouTube, você pode pesquisar aí que você vai achar. E é que a gente fala, né, sobre a especialização, que é o segundo passo, e é extremamente necessário. A gente falou, né, sobre os tipos, né, os ativos financeiros, os mercados de renda fixa, mercado à vista e derivativos, e a gente vem para algumas técnicas de análise, né? A gente tem análise fundamentalista, técnica, tape reading, entre outras, mas normalmente colocadas aqui dentro. E o que que nós vamos ver hoje? Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor, né? Sobre aquilo que faz o preço movimentar. Na verdade, a marcação de preço. Como que é essa dinâmica de negociações para o mercado, né? Mercado, de renda variável. E, obviamente, a gente vai precisar, né? Eu vou mostrar ali ah, essa negociação acontecendo através de uma plataforma de negociação, como a gente tinha falado, que existe, né? Essa necessidade de você ter essa plataforma de negociação que está conectada com a corretora, mas vamos ver melhor isso daí, tá? Eu vou tirar aqui, vamos começar com os slides e começar a falar bastante a respeito disso daí. Chegamos aqui, então, começando aí a começando do zero, né? Segunda aula aí para o básico, tá? Então, conteúdo básico para aspirantes a traders, certo? Já vimos que um trader de bolsa de valores, o que um trader de bolsa de valores negocia, né? A gente viu lá os mercados de renda fixa, mercado à vista, mercados futuros, né? Que são os derivativos ali. Então a gente tem aí, já vimos o que que o trader acaba negociando, né? Tendo que escolher ali um mercado para negociar. A intenção é lucrar com a diferença do preço de compra e de venda do ativo. Então é muito simples, né?
É lucrar com essa diferença, ou seja, você tem que comprar um pouco mais barato e vender mais caro do que você comprou, certo? Essa é a intenção. A intenção é lucrar nessa diferença de preço, como se você estivesse comprando e revendendo alguma coisa. Mas no caso ali, você está comprando e revendendo ações, contratos futuros, seja lá qual mercado que você estiver ingressado, certo? Então a intenção é justamente essa. Então vamos falar o que faz com que o preço modifique, né? O que que faz o preço modificar de verdade aí no mercado? Essa marcação. Mas antes, vamos ver os primeiros passos para você que você precisa dar para conseguir negociar. Você precisa fazer alguma coisa para você conseguir negociar, né? Não é só querer negociar, tem algumas coisas para você fazer, como por exemplo, escolher a corretora. Lembra que eu falei, né? Que eu dei aquela ideia na primeira aula. A corretora, ela tem essa conexão com a Bolsa de Valores, então você precisa entrar, né? A escolher uma corretora para você abrir uma conta nessa corretora para que você consiga fazer essa negociação direto na Bolsa, né? Lembrando que você não pode negociar diretamente com a B3, você precisa negociar usando, né, essa conexão da corretora, tá? Então você precisa escolher a corretora. E aqui alguns critérios para que você possa escolher a corretora, para que você comece as suas negociações. Então a primeira aqui que a gente tem, os custos, né? Taxa de corretagem, emolumentos e plataforma. Ah, hoje em dia, né, existe, né, o RLP lá que muitas corretoras não dão, não cobram corretagem, mas você vai ser cobrado pela taxa da bolsa. A questão é, a corretora precisa ter um mínimo de serviço adequado para te prestar e também a gente precisa de uma plataforma, né? Existe a plataforma, existe o home broker. Para você trader que quer ser profissional, você vai precisar de uma plataforma, tá? Operar pelo home broker não vai ser interessante. Você precisa de uma plataforma, tem bastante plataformas aí no mercado. Ah, pro mercado brasileiro, né? As mais conhecidas aí como Profit, Trade. A gente também tem, né? O MetaTrader lá que eu não opero por ele, mas sei que bastante gente acaba utilizando essa plataforma. De qualquer maneira, você vai ter que pesar esses custos, tá? Porque esses custos, eles são taxas referentes a ou serviço que você tá, que estão propiciando para você, que na verdade é um serviço de conexão com a corretora, ou mesmo da plataforma. Então tem um serviço lá da plataforma, eles vão te cobrar por isso. Algumas corretoras têm a plataforma própria, então fica mais barato. Outras vão exigir um certo nível de negociação, ou mesmo você pagar uma mensalidade da plataforma, se você não quiser contratar por fora. Mas fato é que você precisa pesar esses custos, né? Você tem custo para suas negociações. A B3, ela também cobra as taxas, né? Conforme o quanto você negocia, o volume de negociação. Então, você vai acabar pagando de qualquer maneira, né? E esse custo ele deve ser levado em consideração. Só você entrar no site da corretora e ver lá ah, como que o serviço que ela disponibiliza para você e quanto que ela cobra por isso, tá? Então aqui a gente tem custos de corretagem. Atendimento, né? Um suporte deve ser rápido, por chat ou telefone, porque eventualmente você pode ter algum problema, você tem que zerar sua posição através do suporte, né? Da mesa de operações. Então você precisa ter um atendimento que seja minimamente adequado aí para quem quer viver de mercado, operar aí como profissional, tá? É lógico que sempre há, né, alguns problemas que acabam não sendo, sabe, você acaba não tendo como fugir, né? Eventualmente vai ter problema de suporte na corretora, de cair o sinal, esse tipo de coisa, mas fato é que algumas corretoras elas têm um suporte muito melhor do que outras, tá? Algumas exceções aí das grandes, né? Acaba tendo um suporte bem ruim e aí você acaba ficando aí com uma pista na mão aí, é complicado. Tá? Então, dá uma olhada aí no atendimento e suporte da corretora que você está escolhendo.
Plataformas integradas, né, como o MetaTrader, Profit, TradingView, etc., que são plataformas que podem estar sendo integradas ali dentro da corretora, em que você vai pagar uma mensalidade, mas é mais barato que você contratar por fora, mas você também pode contratar por fora. A grande questão é que, por exemplo, se você contratar um Profit por fora, você vai conseguir colocar aí ah, outras contas vinculadas aí na sua plataforma, que você pode, através de um botão simples escolha ali, você escolher sua conta de uma corretora ou de outra. Mas existe também aí a possibilidade de você pagar menos e estar integrado aí, né? O próprio Profit está integrado com a sua conta na corretora, tá? E segurança, né? Você precisa de um mínimo de segurança. Isso aqui é uma parte bastante importante. Você precisa saber se a corretora ela está liberada ali pelo CVM, né? Pela CVM para poder atuar, né? A Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão regulador aí para as corretoras. Precisa estar liberada, né? E ser filiada ali à B3. Se não tiver com essa sendo regulada ali pela CVM, essa corretora ela não está trazendo, na verdade, um serviço profissional que visa estar regulado, obviamente. Porque se você está utilizando uma corretora que não é regulada, primeiro, ela não pode conectar-se à B3. Isso significa que qualquer coisa que você esteja negociando ali não está diretamente relacionada à bolsa mesmo. Ela pode estar fazendo algum espelhamento, mas não é uma ação que você está comprando lá que está indo para o seu nome ou um contrato futuro. Na verdade, é tudo dentro do ambiente daquela corretora que pode, inclusive, ser sua contraparte. Então, ela tem ali algumas coisas meio nebulosas, né, que você não vai conseguir sanar. De qualquer maneira, eu recomendo que seja aí regulada, né, que seja, na verdade, autorizado pela CVM e tenha conexão com a B3, tá? O exemplos, né, no Brasil, como XP, BTG, Nova Futura, Toro, Inter, Capital Markets, dentre outras, tá? São exemplos aí de corretoras no Brasil que têm, né, possuem essa liberação pela CVM, né, o que é o órgão regulador, ah, e, e tem a conexão com a B3, tá? Para mercados internacionais, é lógico que você vai precisar também ver se essa corretora ela tem, né, essa liberação pela SEC, que é no caso dos Estados Unidos, por exemplo, mas na bolsa, o órgão regulador da bolsa daquele país. Então você também precisa ter esse cuidado se você não for negociar aí no Brasil, tá? Existem hoje alguns algumas corretoras que prestam até o serviço de você poder comprar ações dentro dos Estados Unidos, né? Acho que o Inter faz isso, né? BTG faz. E a gente tem aí outras corretoras que têm, né? Possuem esses escritórios nesses outros países que vão realmente estar fazendo a negociação ali. Tudo certo, né? Dentro dos regulada aí pela SEC e tudo mais. Ok? Então, abrindo conta, a gente tem, né? Você vai ter que acessar o site, o app da corretora, fazer um cadastro com CPF, e-mail, dados bancários, enviar os documentos que vão ser solicitados para você, aguardar a aprovação e liberação da conta, e você vai ter que transferir, né, esse dinheiro, né, que vai ser utilizado como margem, ou seja, a margem é um montante que você coloca como garantia, para se caso eventualmente você ter perdas, você está ali coberto, né, a B3 exige isso, né? Porque ela é contraparte central, então ela não vai pagar aí a sua dívida, né? Ela vai exigir uma margem para que ela possa retirar aí da conta, caso você tenha perdas aí nas suas negociações. Então você precisa colocar esse dinheiro de margem até para conseguir operar mesmo, né? Você precisa um mínimo de margem para operar determinados mercados. As corretoras dão alavancagem, mas eu não recomendo utilizar tanto quanto eles dão, tá? Você sempre vai utilizar, mas tente não exagerar, né, nessa utilização da margem de garantia aí que as corretoras propiciam, tá? Certo? Bom, agora vamos falar.
o que faz o preço modificar. A marcação do preço ocorre após o fechamento de um negócio, ou seja, quando ocorre o fechamento de um negócio, existe uma marcação de preço, tá? E esse último preço, que foi na verdade ocasionado dentro de um negócio, né, do último negócio que ocorreu no ativo, ele é justamente o preço de referência do ativo, tá? Então a gente tem ali a marcação do preço ocorre após o fechamento de um negócio. Por exemplo, se eu oferto uma ação a R$ 1 e você decide comprar de mim, fechando o negócio, pronto, a marcação do preço da ação é R$ 1. Então eu vou, ó, eu tenho essa ação te vendo a R$ 1. Você, fechado, negócio fechado, eu quero comprar R$ 1 e a gente fecha o negócio. Nesse momento, qual foi o preço? Foi R$ 1. Então a gente tem essa marcação de preço, tá? Que é o preço, o último negócio ocorrido dentro do ativo, certo? É assim que é marcado o preço de um ativo aí na Bolsa de Valores. Agora, imagine uma quantidade enorme de ofertas de compra e de venda e de negócios sendo fechado durante todo o dia. Então imagina, né, dentro de um mercado de bolsa de valores, onde existe assim uma enorme quantidade de ofertas de compra, de venda, de negócios sendo fechados aí durante o dia, é imensa a quantidade de negócios, né? Cada mercado com o seu, alguns mercados que têm mais volume, outros mercados que têm menos, mas fato é que são bastante negócios sendo feitos. Lógico que em ativos bem menos líquidos, eles vão ter menos negócios sendo executados, tá? E ativos onde muito provavelmente você, trader, vai ter que operar, são ativos que são mais líquidos, tá? Para você conseguir ter saída mais tranquila, tá? Então imagina, né, uma quantidade enorme de gente negociando aí todos os dias. É preciso uma regra. Então, quando você tem nessa quantidade de ofertas de compra, ofertas de venda sendo colocadas no sistema da bolsa, né, você precisa de uma regra. As ordens devem entrar em uma fila organizada pelo horário do envio, tá? Então, se eu envio uma ordem de compra agora e daqui a 2 minutos você envia sua ordem de compra no mesmo preço, tá? Precisa ter o mesmo preço, eu vou estar na frente na fila, tá? Então a minha ordem ela vai estar lá na frente na fila, a não ser que você coloque um preço maior. Aí a gente já vai entrar. Você vai entrar num preço diferente, então você vai estar na minha frente. Vamos ver direitinho isso, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo aí de livro de ofertas, né? Ou que é chamado de book de ofertas. E aqui, o que que significa aqui nesse book? Esse é um ativo que é a Petrobras. Aqui a gente tem um código da ação. Essa é a ação PN, que não é o momento de se falar agora, mas é uma ação da Petrobras, da empresa Petrobras. E o código dela é PETR4, tá? Então é o livro de ofertas do que da PETR4, que é a ação da Petrobras, ok? E aqui a gente tem nesta tabela as colunas de agente nas pontas, né? Esse é o agente que entra com ordens de compra à sua esquerda aí. À sua direita a gente tem o agente que entra com ordem de venda, tá? Então essa coluna aqui, venda, quantidade e agente, ela está se referindo a ordens que vão sendo colocadas na bolsa, que você envia para a bolsa, na verdade todos os participantes vão enviando para a bolsa, que ainda não foram fechados, né? São ordens de vendas que não estão fechado o negócio ainda. Elas estão ali esperando que alguém venha comprar, tá? Nesse lado à esquerda, nesse lado direito, do lado à esquerda, a gente tem agente quantidade de compra, são as ofertas de compra que ainda não foram fechados os negócios, ou seja, ainda não foi executado. Então essa corretora aqui, através dessa corretora XP,
Alguém enviou uma ordem de compra que ainda não foi fechado o negócio, tá? Não foi fechado o negócio. Então a gente tem aqui os preços de 30 e 81, 30 e 80, porque conforme, né, são ordens de compra, conforme você vai colocando para baixo, o preço vai diminuindo. O preço vai aumentando nas ordens de venda, certo? Que são ordens que ainda não foram fechado o negócio, ok? Então o que significa? Que se eu colocar uma ordem agora, se eu mandar uma ordem agora para a bolsa, e imagina que a minha conta ela é da corretora Capital Markets. Se eu colocar, mandar, né, 100, uma oferta de 100 ações de compra da Petrobras a 30,81, ou seja, eu estou ofertando, ó, eu quero comprar a ação da Petrobras a R$ 30,81. Eu envio essa ordem de 100. Nesse caso, onde a minha ordem vai entrar? Vai entrar justamente abaixo dessa última ordem aqui do Goldman, tá? Aí vai estar descrito Capital Markets 100 e 30,81. Porque é a última ordem que foi enviada para a bolsa com o preço de 30,81. Então eu entrei na fila aqui no final dessa fila, certo? Se eu tivesse colocado 30,80, aí não, né? Aí eu vou lá no final da fila do 30,80, ok? Oferta de compra. Ah, mas e se eu colocar uma oferta de compra de 30,82? Se eu colocar uma ordem de compra de 30,82, você concorda que tem uma oferta de venda 30,82? Ou seja, na hora que eu mandar, né, enviar essa ordem de compra, já tem uma venda aqui a 30,82. Então, esse negócio é casado, ele é fechado, porque eu quero comprar a 30,82 e tem quem queira vender já a 30,82. Então, o negócio é fechado e não vai ficar aqui no book de ofertas, tá? Não vai ficar aqui no book de ofertas. Ele vai direto para os negócios ou times in trades que a gente vai ver, ok? Então existe uma fila para cada preço. Essa fila depende do momento em que você mandou, né, que você enviou sua ordem, e a gente tem para baixo, né, as ordens de compra e aqui para cima as ordens de venda, certo? A quantidade vai me falar quanto é que eu estou ofertando, né? Nesse caso aqui, alguém, tá? E não é a XP, não é a corretora em si, pode ser que seja, tá? Mas normalmente ela não é. Mas é uma conta dentro da XP. Ou seja, alguém utilizando uma conta dentro da corretora XP está enviando uma ordem de 11,100 mil, 11.100 ações, tá? 11.100 ações a 30,81. R$ 30,81. Então ele enviou essa ordem aqui de compra, ok? É uma ordem mais. Você vê que é uma ordem maior, né? 11 mil, mais de 11 mil. Quando você vê o K aqui, a gente fala aquilo, que é na verdade 1.000. Então, 11 mil, como tem a vírgula aqui, né? 11.100 ações. É bem maior, né? Do que essa 100, 200, 100 do Goldman aqui, da outra, da XP. Não significa que é a mesma pessoa, tá? Aqui XP tá com 200, não significa que é a mesma pessoa. Pode ser outra conta de outra pessoa dentro da XP, com uma conta dentro da XP que está enviando ordem. Se você, por exemplo, tiver aberto uma conta na XP e está operando pela XP, na hora que entrar aí a sua ordem, vai estar escrito XP ali na sua ordem, tá? Esse é o livro de ofertas. Então, o livro de ofertas nada mais é do que um livro onde estão relacionadas as ofertas, ou seja, aquilo que ainda não foi fechado o negócio, tá? Aqui é um livro de preços, é um book também, mas o que que ele faz, o book de preços? Ele vai pegar todas as ordens que estavam em determinado preço e vai somar. Ou seja, ele não vai me falar quem é, né? Quais as corretoras. Por quê? Porque ele vai pegar, por exemplo, todas essas ordens no 30 e 81
vai somar para ver qual que é a quantidade total de ordens, né? De lote, de ações que estão querendo, né? Que o cara, que na verdade estão querendo comprar, no caso aqui, que é de compra, ele vai somar todas essas quantidades e vai colocar, por exemplo, aqui, num preço só, ok? Então, nesse caso aqui, significa que a 30,82 a gente tem 10 ordens e o total delas, né, quando a gente soma essa quantidade de oferta de compra, a gente tem aí 15,20K, ou seja, 15.200 ações, né? Na verdade, ofertando compra dessas ações. Aqui no 30,85 a gente tem 13 ofertas de venda, né? Que somadas dão 24K e 800, ou seja, 24.800 ações, ok? Então aqui, lembrando, livro de preços, ele vai olhar para o preço só e somar todas as ordens que estão relacionadas no book de ofertas. Então, se eu voltar aqui, né, eu posso somar todas essas e vai estar relacionado, né? Se eu mudar esse book para um book de preço, ele vai simplesmente somar isso daqui e vai perder, né, essa informação de qual agente, né, por qual corretora que ele está sendo enviado. Lógico, né? Não tem como informar assim, tá? Então esse é o livro de preço. Legal. Então vai funcionar do mesmo jeito, tá? E aqui é o chamado Times in Trades, que na verdade está fazendo a relação dos negócios. O que que isso significa? Significa simplesmente os negócios que foram efetivamente fechados. Ou seja, não está mais lá no book de ofertas. O negócio aconteceu. Então, quem queria comprar, comprou. Quem queria vender, vendeu. E é atualizada essa informação nesta ferramenta que é o Times in Trades, tá? Então, ele vai mostrar aqui ah, os negócios acontecendo. Aqui, tá? E tá tudo pintado nesses, né, nesses books, porque eu faço, né, essa pintura porque eu acho que é mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu coloco, né, a pintura aqui do OBS em amarelo. Normalmente, se você abrir, ele não vai ter essa pintura, porque eu fui simplesmente e você tem essa liberdade de pegar a ferramenta e modificá-la. Eu pintei aqui o OBS porque me dá uma informação mais rápida, nesse caso mais tranquila de visualizar. Quando a gente tem, né, essa pintura em azul, significa que o agressor foi o comprador. E quando está em vermelho, significa que o agressor foi o vendedor. O que que significa agressor? Vamos voltar lá no book de ofertas. Então imagina aqui, a gente tem, né, essa venda da XP aqui, uma oferta de venda de 200 ações da Petrobras a 30,82. E eu falo, eu quero comprar 30,82. Você concorda que esse cara, pela XP, ele está passivo, ou seja, ele mandou a ordem e ele está aguardando se tem alguém que quer comprar, né? Essas 200 ações que ele está vendendo. Ele está aguardando. Ok. Então ele está passivo. Aí eu decido comprar essas ações aqui a 30,82. O que que eu vou fazer? Eu vou enviar uma ordem de compra. Eu vou comprar as 200 ações. Eu envio uma ordem de compra de 200 ações a 30,82. Quando eu enviar essa ordem, concorda? Não vai nem aparecer aqui no book. Por quê? Porque eu já vou estar fechando o negócio com uma oferta de venda aqui. Isso significa que eu sou o agressor. Por quê? Porque eu tomei a decisão de comprar né, de fechar negócio ah, com uma oferta que estava pendurada lá passivamente no book. Tá? A gente fala pendurado. Tá? Outro termo que a gente usa, na verdade, é na pedra, tá? Quando é book de oferta. Então, ó, tem 200 ações na pedra ali, a 30,82, certo? E aí, se eu decidir comprar, eu vou e raspo, né? Eu compro, ou eu tomo, que são outras terminologias também.
Eu tomei, ou seja, eu tô comprando, eu tomei a 30,82. Eu comprei a 30,82 as 200 ações na XP. Quando isso acontece, o que que acontece com essa oferta aqui? Ela some do book de ofertas e vai ser atualizado, vai ser mostrado aqui no Times in Trades. Então, naquele caso, vai aparecer aqui. Imagina que eu estou operando pela Capital Markets. Quem que é o comprador? Eu. Então, vai aparecer aqui no comprador, Capital Markets. Qual o valor? 30,82. Quantas ações? 200, porque eu enviei a ordem de 200. Qual que é a corretora vendedora? Vai ser a XP, porque estava lá, né? E aqui qual que foi o horário que foi fechado esse negócio. Então a gente marcou um preço ali de 30,82. Foi o último preço, que foi o fechamento de negócio. Lembra? O último negócio é a marcação de preço, tá? Certo? Então a gente tem aqui isso. Eu vou tirar, né? Vou parar aqui de compartilhar, porque eu vou abrir lá um videozinho mostrando, né, essa dinâmica aí acontecendo, tá? Deixa eu só carregar ele aqui. Vou compartilhar. Então vamos lá. Esse lado aqui à esquerda, eu tenho o book de ofertas, certo? O agente, né, que está através de qual corretora as ordens de compra estão sendo enviadas, a quantidade de ações, ainda é Petrobras, né? O preço, aqui começa o de venda, então preço na de venda, quantidade e o agente. Nessa à direita a gente está com os negócios, ou seja, o Times in Trades. Então, qual que foi a corretora que fechou o negócio comprando? Qual que é o valor, a quantidade de ações e qual foi a corretora que vendeu. Nesse caso, por estar vermelho, eu pintei em vermelho, significa dizer que o agressor, ou seja, quem decidiu fechar o negócio, né, com uma oferta que estava pendurada, ou seja, que estava passiva, foi o Citi, tá? Citi Group. Alguém pelo Citi decidiu vender, enviou uma ordem de venda e achou lá a ordem de compra pendurada no book de oferta da Genial, a 30,77. Ok? E aqui qual foi o horário. Então eu vou deixar correr aqui um pouquinho, 2 minutinhos, para a gente ver essa dinâmica acontecendo. O que que você vai precisar olhar, assim, que vai ser mais fácil de você visualizar? Ah, essas ordens, por exemplo, maiores aqui. O que que acontece? Nesse caso aqui, por exemplo, tem a 3079, tem primeira quantidade aqui de 600 do BTG. Ou seja, é uma oferta de venda. Tá lá aberta, a oferta pendurada. Alguém precisa comprar para que ela saia daqui. Não necessariamente vai comprar os 600. Às vezes ele vai comprar de 100 em 100, então você vai ver diminuindo. Aqui, mesma coisa, né? Tem 10 mil ações. Então a gente tem aqui, né, uma possibilidade mais de, ah, ao longo do tempo, né, ir comprando e esse lote ir diminuindo, ou seja, vai diminuindo a quantidade de ações que estão sendo ofertadas ali no book de oferta. Por quê? Porque vai efetivando o negócio, né? Alguém vai levando essas ações e a Genial, né, esse lote da Genial vai diminuindo, tá? De qualquer maneira, olhando esses lotes, principalmente esses lotes menores, vai conseguir visualizar melhor isso acontecendo, tá? Então, aqui, vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente já começa a ver, né, ó, 30,77 tem um vendedor a UBS que tá com 1,4 kg. Ó, XP comprou 100, compraram 200, 200 e foi diminuindo aqui esse lote da UBS. Então, conforme vão comprando, ó, vai sumindo. Colocou mais um em 800. Você vê que a compradora foi a XP, né, na maior parte do tempo, comprou lote aqui, 2
e 100 e vai diminuindo essa venda, né, da UBS, tá? Agora entrou comprador aqui, ó. Mesma coisa o Itaú aqui, né? Colocou o lote e foi sendo consumido aqui nos negócios a gente vê. A corretora compradora, né? E aqui a gente sabe exatamente qual que foi o agressor, porque se o vendedor tá com oferta no book e essa oferta vai diminuindo, obviamente é o comprador, né? Mas é mais fácil visualizar, mais rápido, né? Visualizar com a pintura. Então aqui no vermelho eu sei que quem está agredindo, quem ainda está decidindo fechar o negócio é o vendedor. Então nesse caso aqui, bateram aqui a 30,79. No caso de outra terminologia, bater significa vender, tá? Ok? Então vamos pegar aqui, ó, 7.500 aqui da Genial. Vamos ver, ó, já diminuiu, tá vendo? Quem vendeu? BTG City, que bateu nesse cara aqui. Ó, 3.300 da UBS batendo nessa oferta de compra da Genial, que virou 3.400, ok? Aqui, ó, por exemplo, 10 da XP, que virou 9.700, né? 9.800, 9.700. Por quê? Porque tem gente comprando aqui, certo? Essa é a dinâmica aí ah, das negociações. Então, só olhando aqui com ele fechado, o que que a gente vê? Que, por exemplo, esse lote da BTG, né, em 600 aqui, ele era maior, certo? Por quê? Ele tinha, aqui eu posso ver que tava pendurado, né? Já que é azul, então o agressor é o comprador. Então o vendedor estava pendurado aqui, era maior esse lote. E aí a Necton, né? Comprou 100, depois comprou 100, comprou mais 300. A UBS comprou 200 e a Toro comprou 500. Mas da BTG mesmo, era esses 300, 200 e mais 500. Ou seja, a gente tem aqui 1.000 ações sendo compradas da BTG. Sobrou 600, que significa provavelmente que a BTG estava com 1,6 kg aí na venda. Então, houve essa compra. Ou seja, cada vez que isso vai acontecendo, vai marcando o preço, o último preço da negociação. Certo? Vou colocar outro aqui, para a gente ver isso acontecendo agora, junto com um gráficozinho. E aí vendo esse preço mexer, tá? Então aqui a gente vê o que? Aqui à esquerda é o book de ofertas, aqui mais na direita inferior a gente tem o Times in Trades, ou seja, os negócios acontecendo, e aqui a gente tem um gráficozinho aí da Petrobras, tá? Ah, esquece isso aqui, tá? Volatilidade implícita, porque na verdade isso é por causa da minha aba que eu deixei. Mas aqui é a ação, né? O gráfico da Petrobras, tá? Marcando aqui 30,81. Não vou falar por enquanto, né, como ler, né, cada candle assim, mas presta bastante atenção como se movimenta esse preço aqui, 30,81, certo? 30,81. Se você olhar aqui, o último negócio foi 30,81. E você vai ver essas ofertas sendo consumidas, né, vai entrando mais oferta, vão fechando o negócio, vão agredindo, e o preço vai sendo modificado, vai sendo atualizado, tá? Vamos colocar aí. Então a gente vê aqui, né? Lembrando de novo, né? A oferta de venda aqui, ó, da UBS tinha 2.100, a Itaú comprou 100, ficou 2. Aí agora o Safra comprou mais 100, XP comprou mais 100, tudo do UBS vai diminuindo esse lote, tá? E aqui, olha como ele vai, a cada atualização do negócio, ó, do último negócio, ele vai marcando o preço no gráfico também, ó. Então a gente tem aqui, ó, 30,81. E esse gráfico vai sendo
ticado aqui, né, no preço do último negócio, tá? Cada barra dessa aqui significa 5 minutos, tá? É 5 minutos de negociação aqui. Então, quando terminar os 5 minutos, ele abre uma outra barrinha dessa e continua marcando o preço, tá? Depois, não é o momento de falar agora sobre isso, a gente vê só essa visualização aqui do preço ocorrendo. Então, a gente tem aqui, né, de novo, ainda 30,80, ó, mudou, era vendedor, virou comprador, porque acabou as ofertas de venda, entrou um monte de oferta de compra aqui no 30,80, então ele passou a ficar comprador, tá? Que é uma forma também de falar, né? Terminologia. 30,80 comprador, 30,81 vendedor, tá? 30,81 vendedor, ó, estão consumindo o 30,81. Aqui a gente pode ver, né, as ofertas sendo agredidas, azulzinho agredindo a compra agredindo, né, a venda. E aqui a gente vai vendo essa dinâmica acontecendo. Quem é que tá com a oferta de venda, quem é que tá com a oferta de compra. Ó, esse 7,700 virou 7,400 da Genial, porque Citi vendeu em cima da Genial, BTG bateu em cima da Genial, Citigroup bateu em cima da Genial e vai diminuindo aqui o lote da Genial, tá? Ó, é essa dinâmica de negociação que vai acontecendo. Olha o tamanho, né, da batida rápida aí da UBS, que consumiu um lote razoável, né? E a gente vai para 30,79. Olha o que aconteceu aqui, foi para 30,79, né? Então tava aqui no 81, 80, a gente vem 80, 81, a gente vem para 79, porque ele marca o preço sempre do último negócio. Então essa é a referência, né? Sempre o último negócio vai ser a marcação de preço. É assim que o preço vai se movimentando aí nos mercados de renda variável. É assim que o preço vai se movimentando. E você vai vendo o gráfico acontecendo, né? O gráfico sendo marcado. Por quê? Porque na verdade ele só está refletindo o último preço do último negócio, né? O preço do último negócio, né? Então a gente pode ver claramente isso acontecendo nessa dinâmica, né? Onde entra ofertas de compra, entra ofertas de venda, as negociações sendo fechadas, tá? E o preço sendo ticado aqui no gráfico, ok? Dá para ver bem claramente, né? Ó, uma agressãozinha maior, né? De venda aqui, ó, 1.900 da OBS, bateu um pouco mais forte, né? Uma quantidade mais forte de venda aqui, nesse momento. Aí já virou vendedor no 30,79, né? Se virou vendedor, quem quer vender tem que bater no 30,78. Se colocar 30,79, vai entrar na fila, né? Não vai bater direto. Ele vai entrar na fila, certo? Você não vai fechar negócio. Não, eu quero vender agora, tem que vender a 30,78, tá? Se não, vai entrar aqui na fila do 30,79. Enquanto isso, ó, o BS batendo. Mas estão renovando aí, aqui o lote de compra, ó. Mesmo assim, o OBS foi e bateu de novo, né? Mostrando o OBS aí com bastante apetite na venda, batendo o lote em cima e esse mercado marcando aqui, ó, no gráfico para baixo, certo? Aqui quando tem, né, esse spread é porque não tem nenhuma ordem, no caso, né, não tinha nenhuma ordem a 30,79. Que marcou, né, 30,78 porque foi o último negócio aqui. Agora já 30,80, último negócio, último preço. A gente tem ele marcado, certo? Ok? Então essa é a dinâmica aí de negociação aí dos mercados de renda variável, tá? É assim que acontece. É assim que o gráfico vai acontecendo, né? Que vai sendo marcado através justamente dessa marcação do preço do último negócio, ok?
compartilhar de novo aqui. Então a gente tem aqui, né, a dinâmica de. Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo. Então, essa é a dinâmica de negociação dos mercados. Ao observar essa dinâmica, faz surgir uma dúvida, né? Quando você olha essa dinâmica, vai surgir uma dúvida. O que motiva a colocação da ordem e o fechamento do negócio? Então, por quê, né? Por que que aquele ah, um determinado agente decide enviar uma ordem de compra? Por que que ele decide enviar uma ordem de venda? Por que que ele decide, né, fechar o negócio, né, com uma ordem que está ali pendurada no book? Qual que é a motivação, né? Por que que isso acontece? E na verdade, essa é para outra aula. Então a gente vai ter que olhar isso numa outra aula, num outro momento, para a gente tentar entender, né, quais são as motivações para que isso ocorra. Por que que alguém envia uma ordem de compra? Por que que alguém envia uma ordem de venda? Lembrando sempre que, na verdade, existem diversos tipos de motivações, porque pode ser um investidor, pode ser um trader, pode ser simplesmente um cara querendo fazer a mesma coisa aí que a gente, que é lucrar em um espaço, né, curto de preço entre um preço e outro. Enfim, a gente vai dar uma olhada em como que isso ocorre, né? Quais são essas motivações e como isso ocorre, mas não é para essa aula, tá? Então, não perca a próxima aula para continuar na trajetória do conhecimento básico sobre trading, ok? Se tiver nessa uma dificuldade, volta aí nessa parte, tá? Em que tem ali o book, o Times in Trades, vai tentando olhar, pausa, olha, né, essa negociação acontecendo, que é bastante interessante, né? E é bastante interessante de como que ocorre nessa dinâmica de negociação aí nas bolsas de valor, certo?